Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é público, mas eu vou te mostrar se você não viu ainda. Bom, o cara por trás da Palantir, o fundador da Palantir, que é uma empresa de tecnologia, hoje está bem engedrada, bem enraizada no governo norte-americano para promover monitoramento, vigilância, segurança, criar aeronaves autônomas, fazer com que os Estados Unidos vençam a corrida para dominar o futuro, que é a corrida da inteligência artificial. Peter Thiel, ele foi trazido para o governo norte-americano, especificamente no primeiro mandato do Trump, através do seu genro Jared Kushner. Eles criaram uma força-tarefa para monitoramento de dados, criar um sistema de vigilância, né, e monitoramento das pessoas durante a crise do CVD 2020 em diante. Ele trabalhou junto com o Jared Kushner para criar um ecossistema de inteligência artificial e tecnologia, para que os Estados Unidos conseguissem avançar tanto na otimização do recurso público, diminuir, né, o inchaço do Estado, promover eficiência, isso depois o Elon Musk entrou com esse discurso também, mas principalmente para fazer com que os Estados Unidos recuperassem as jardas que perderam nessa corrida com a China em relação à inteligência artificial. A Palantir, vocês já viram em várias propagandas, inclusive no final no Super Bowl, né? Naquele evento grande, maior evento esportivo do mundo em termos de final, a Palantir fez muita propaganda. Ela está engedrada no governo Trump para criar uma superinteligência artificial e também a ideia dele é criar super-humanos imortais. Ele participou de um podcast em que falou abertamente sobre o anticristo e ele tem dado entrevistas falando sobre o anticristo. E isso eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente. Então vejam como este camarada, que foi fundador do PayPal, junto com Elon Musk, que faz parte do grupo dos bilionários do Vale do Silício, que buscam, né, o aperfeiçoamento humano e uma superinteligência artificial. É como se eles acreditassem, esse clube da inteligência artificial, esse clube do Vale do Silício, que são poucas pessoas, eles acreditassem que o mundo precisa de uma governança global com inteligência artificial. É isso. Exatamente isso. Bom, eu estou aqui com a entrevista e vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Então, Big Techs, Palantir, imortalidade, super-humanos, superinteligência artificial, Armagedon e Apocalipse. Armagedon, Apocalipse, Anticristo são palavras que ele utilizou e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá. Eu vou colocar aí na tela, e isso está público, tá? E vocês podem conferir, tá aí, ó, essa matéria do New York Times, que é uma transcrição da entrevista dele, do bate-papo dele no podcast. Bom, olha isso daqui. Eu destaquei esse ponto. Ele vai falar ali sobre cinema, ele vai falar sobre filme, ele vai falar sobre estagnação tecnológica, ele vai falar sobre muita coisa, sobre o próprio Vale do Silício, ele vai falar sobre o Elon Musk, ele vai falar sobre republicano, ele vai falar sobre o J.D. Vance, que é o candidato ao Senado que ele fez 2 senadores republicanos, e no caso aqui o J.D. Vance, que é o vice-presidente, foi financiado pelo Peter Thiel, foi financiado por este cara da Palantir, que hoje está nos contratos militares, está nos contratos de aperfeiçoamento tecnológico, né, que é essa âncora do projeto Manhattan do Donald Trump. Vejam isso daqui. Ele vai falar sobre o anticristo. Ó, vou pegar dessa ponta aqui. Está falando sobre inteligência artificial, está falando sobre macroeconomia, está falando sobre o futuro e um governo absoluto do anticristo. E vem a pergunta do entrevistador. O New York Times, tá, gente?
há também uma questão macroscópica, uma questão maior, na qual você está interessado. Vamos explorar um pouco do tema religião aqui. Você tem dado palestras recentemente sobre o conceito do anticristo, que é um conceito cristão, um conceito apocalíptico. O que significa para você? Desculpe, a luz apagou aqui, mas dá para vocês... vocês estão olhando só a tela aí com a entrevista. O que é o anticristo? Olhem isso. Tiel, quanto tempo temos? E aí o entrevistador fala: temos todo o tempo que você tiver para falar sobre o anticristo. Bom, tudo bem. Bem, eu poderia falar sobre isso por um bom tempo. Acho que sempre há uma questão de como articulamos alguns desses riscos existenciais, alguns dos desafios que enfrentamos, e todos eles são enquadrados nesse tipo de texto científico distópico descontrolado. Há o risco de uma guerra nuclear, há o risco de um desastre ambiental. Talvez algo específico, como as mudanças climáticas, embora existam muitos outros que já criamos. Há o risco de armas biológicas. Temos todos os diferentes cenários de ficção científica. Obviamente, existem certos tipos de riscos com a inteligência artificial. Mas eu sempre penso que se vamos ter essa estrutura de falar sobre riscos existenciais, talvez devêssemos também falar sobre o risco de outro tipo de singularidade ruim, que eu descreveria como o estado totalitário mundial. Porque eu diria que a solução política padrão que as pessoas têm para todos esses riscos existenciais é a governança mundial. Aqui, ó. Presta atenção na ideia dele. O que você faz com armas nucleares? Temos uma Organização das Nações Unidas com poderes reais que as controla, e elas são controladas por uma ordem política internacional. E então, algo assim também é. O que fazemos com a IA, com a inteligência artificial? E precisamos de governança global da computação. Preste atenção nisso, hein? Precisamos de um governo mundial para controlar todos os computadores, registrar cada tecla pressionada, para garantir que as pessoas não programem uma IA perigosa. E eu tenho me perguntado se isso está indo aqui, ó, da frigideira para o fogo. A estrutura filosófica ateísta é um mundo ou nenhum. Esse foi um curta-metragem lançado pela Federação de Cientistas Americanos no final dos anos 40. Começa com uma bomba nuclear explodindo o mundo, e obviamente é necessário um governo mundial para detê-la. Um mundo ou nenhum. Ou você preserva o mundo através de um governo mundial, ou você não vai ter nenhum. Ele está demonstrando como será o discurso do anticristo. E a estrutura cristã, que em alguns aspectos é a mesma pergunta, é o anticristo ou Armagedon? Você tem um estado mundial do anticristo ou estamos caminhando sonâmbulos em direção ao Armagedon? O que ele defende o que ele está dizendo o cenário perfeito para o anticristo é o cenário em que ele promove o discurso da paz. Ou vocês acreditam em mim, ou teremos o Armagedon. Ou vocês me seguem, ou vocês seguem as minhas ideias, aspas, pacifistas, ou o mundo vai acabar. Acabar através da bomba nuclear, acabar através da inteligência artificial. Um mundo ou nenhum. Anticristo ou Armagedon. Em certo nível, são a mesma pergunta. Agora, tenho muitas reflexões sobre esse assunto, mas uma pergunta e isso era uma falha na trama de todos esses livros sobre o anticristo que as pessoas escreveram. Como o anticristo domina o mundo? Ele faz esses discursos demoníacos e hipnóticos e as pessoas simplesmente caem na lábia. É esse demônio ex machina? Ou um demônio ali que está falando de máquina? É implausível, diz o entrevistador. É uma falha de roteiro bastante implausível, mas acho que temos uma resposta para essa falha. A maneira como o anticristo dominaria o mundo é falando sobre o Armagedon sem parar. É falando sobre esse evento que vai acabar com o mundo. Falando sobre risco existencial sem parar. E é isso que precisa ser regulado. É o oposto da imagem da ciência, a baconiana do século XVII e XVIII, onde o anticristo é como um gênio da tecnologia maligno. Um cientista maligno que inventa uma máquina para dominar o mundo. As pessoas têm medo demais para isso.
No nosso mundo, o que tem ressonância política é o oposto. O que tem ressonância política é precisamos parar a ciência, precisamos simplesmente dizer pare com isso. E é aqui que no século XVII consigo imaginar um doutor fantástico, tipo Edward Teller, dominando o mundo. No nosso mundo é muito mais provável que seja a Greta Thunberg. A Greta Thunberg, né, que é a Thunberg lá, a histérica climática. E um entrevistador vai dizer assim, quero sugerir um meio termo entre essas duas opções. Antigamente o medo razoável do anticristo era uma espécie de mago da tecnologia. E agora o medo razoável é alguém que promete controlar a tecnologia e torná-la segura e inaugurar. O que de certo ponto de vista seria uma estagnação universal, certo? Bem, essa é mais minha descrição de como isso aconteceria, certo? Acho que as pessoas ainda têm medo do anticristo do século XVII. Ainda temos medo do Doutor Fantástico. Ele vai continuar aqui, ó. Acho que, minha opinião, olhando para o mundo agora, seria que seria necessário um certo tipo de progresso tecnológico inovador para tornar esse medo concreto. Ele está falando do cenário de avanço tecnológico para que surja então este medo de destruição total, para que surja o anticristo oferecendo a solução. Portanto, posso aceitar a ideia de que o mundo poderia recorrer a alguém que prometesse paz e regulamentação se o mundo se convencesse de que a IA estava prestes a destruir a todos. Mas acho que para chegar a este ponto é preciso que um dos cenários apocalípticos aceleracionistas comece a se concretizar. Para obter paz e segurança, o anticristo é preciso mais progresso tecnológico. Aqui ele vai falar sobre a questão da expansão do conhecimento. Ele vai falar sobre as questões sensíveis do mundo de hoje. E assim por diante. O que ele vai falar sobre o que chama mais atenção hoje na Europa socialista é o discurso ambientalista, né, da destruição ambiental. Chama mais atenção do que a Sharia e do que um comunismo na Europa. Um comunismo mesmo, não um socialismo, né, o welfare state, socialista europeu. Não, ele está falando de um comunismo na Europa. Algum líder comunista, tirano, totalitário. Ele está falando que o que chama mais a atenção das pessoas para que elas aceitem um líder que ofereça uma solução na Europa é a questão climática. Ou seja, ele está falando de um evento disruptivo e o que o mundo aceitaria. E aqui nós chegamos num ponto de discurso, gente, que ele vai falar sobre a questão da inteligência artificial e como ela pode ser utilizada para promover uma guerra biológica, para promover o fim do mundo, como o próprio Elon Musk disse, como o próprio criador do ChatGPT disse, que seria invocar o inferno na Terra. Seria como trazer o inferno na Terra e invocar o diabo. Então o que ele está falando é que o cenário para a manifestação do anticristo é o momento em que a inteligência artificial estaria fora de controle. E eu publiquei no meu Instagram um vídeo do cientista que ganhou o Nobel, discursando para outros acadêmicos, cientistas. Ele falou sobre o risco, claro, sério, da inteligência artificial. O modo como a inteligência artificial autônoma está sendo criada, está evoluindo e como ela oferecerá um risco sério para a humanidade. A princípio, estão oferecendo benefício para países, para os estados, como o Donald Trump está fazendo, é um avanço, é vanguarda, é dominância global. Ele fala nessa entrevista como Elon Musk abandonou o projeto filosófico e ideológico de ir a Marte, porque em uma reunião com outro grande bilionário, tecnocrata, ele falou, Elon Musk, você quer ir a Marte, eu vou criar a inteligência artificial que te seguirá até Marte. Elon Musk percebeu que a principal questão aqui é a inteligência artificial. Vejam que há uma cúpula criada no governo Trump, um projeto de vanguarda tecnológico, em que há um grande Big Data, Oracle, em que a tecnologia militar e inteligência artificial autônoma estão convergindo para dar superpoderes, tanto a soldados quanto a governos. Vigilância e monitoramento. Bom, tudo tem dois lados, o positivo e o lado negativo. A gente tem que procurar o equilíbrio nessas coisas. Mas aqui eu só queria compartilhar essa entrevista dele. Você pode acessar, inclusive está lá no New York Times, é só pesquisar que você vai encontrar, leia toda essa entrevista, dá para você traduzir automaticamente, você vai entender tudo.
Paro por aqui, que Deus abençoe vocês. Se quiser conhecer mais sobre escatologia, estudar sobre escatologia, vai lá no Abaplay, o link está bem aqui embaixo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.